Irmãos, quando a gente estuda a abertura dos 7 selos de Apocalipse capítulo 6, nós uma vez fizemos esse estudo aqui, os senhores seguramente se lembram. Os primeiros 4 selos são representados por 4 cavalos de cores diferentes. Estão lembrados? Quando nós estudamos isso aqui. Primeiro cavalo, os senhores se lembram? Cavalo branco, não é verdade? Quando esse selo é aberto, João vê um cavalo branco. E o que é que branco geralmente simboliza? Paz. Simboliza também pureza. Então, esse cavalo branco e o seu cavaleiro tinha um arco, um cavaleiro vitorioso montado nele. Esse cavalo branco representava, porque cada cavalo desse representa uma fase pela qual a igreja cristã passou. E a primeira fase da igreja é representada por esse cavalo branco, porque foi o período em que os apóstolos pregaram a doutrina no primeiro século, a doutrina que eles receberam dos lábios do próprio Cristo. A doutrina não adulterada, a doutrina pura. E essa doutrina pura, quando foi pregada, ela impactou o mundo. E impactou o mundo de tal forma que fez surgir o segundo cavalo. Você lê isso lá em Apocalipse, né? O cavalo branco, você lê Apocalipse 6, verso 2, e aí você, no verso 4, então, você vê o surgimento do segundo cavalo, um cavalo vermelho. Quando você pensa em vermelho, o que geralmente vem à sua mente? Sangue, perseguição, guerra. Então, quando o cavalo branco, né, representando a igreja primitiva, a primeira igreja, a mensagem foi pregada com poder, o diabo não deixou, ele nunca deixa de graça. Ele suscita, ele faz surgir a perseguição. E aí o sangue dos cristãos foi derramado. Veio a perseguição sobre a igreja. Esse é o período histórico que começa aí com a morte do último apóstolo, que foi João, não é isso? E se estende até o ano 313. Mais ou menos, é o período que compreende esse segundo cavalo, o cavalo vermelho. E no ano 313 entra na história um imperador chamado Constantino, que se diz convertido ao cristianismo e diz, vamos parar com esse negócio de perseguir os cristãos. Eu era pagão, agora me converti ao cristianismo, disse Constantino. E o imperador cristão, claro que ele não vai tolerar que os cristãos sejam perseguidos. Ele diz, não, acabou com esse negócio. Chega de sangue. Constantino se finge convertido, não é isso? Ele diz ter visto um sinal da cruz no céu, só ele viu, e ele disse que ouviu uma voz que dizia, sob este signo vencerás. E Constantino então agora se torna, entre aspas, cristão. E traz do paganismo toda a sua bagagem pagã e introduz na igreja cristã. Inclusive o dia que ele adorava. Os pagãos adoram Deus Sol. E essa adoração acontece no domingo. E Constantino disse, ok, nós vamos adorar, não é isso? O verdadeiro Deus, mas vamos fazer o seguinte, para ninguém pensar que a gente é judeu, a gente adora agora no domingo. Né? Não faz diferença, afinal, um diazinho para lá, um diazinho para cá, qual é a diferença? E aí, queridos, a gente chega no período do cavalo preto. Dentro da Bíblia, a cor negra, ela é usada muitas vezes para representar trevas morais, trevas espirituais, pecado, apostasia. E foi exatamente isso que aconteceu. E esse período aí do cavalo negro vai do ano 313 até por volta do ano 538. E quando chega o ano 538, é interessante que se a gente acompanha a história da igreja cristã à luz de Apocalipse 6, versos 7 e 8, a gente vê que de 538 a
1517, a igreja realmente entra nessa quarta fase, representada por um cavalo agora amarelo. Queridos, esse foi o período da morte espiritual da igreja. Constantino promoveu a construção de grandes templos, porque até Constantino havia igreja, não havia templos. A igreja cristã não tinha templos, os judeus tinham seus templos, mas a igreja cristã, hoje a gente até confunde igreja com templo, não é? Hoje as pessoas dizem, eu vou à igreja. Não, você vai ao templo, você é a igreja. Nós não vamos à igreja, nós somos a igreja, a gente vai ao templo. E Constantino mandou construir aqueles suntuosos templos. Templos sempre construídos bem altos, que tinha como objetivo fazer com que o adorador se sentisse pequeno, para ele entrar e ter aquele senso de temor, de reverência. Eu sou pequeno, por isso que as catedrais são tão grandes. Para o adorador já entrar intimidado. E agora tinha suntuosos templos, mas uma igreja morta, uma igreja sem doutrina, uma igreja apostatada, uma igreja sem missão, uma igreja sem mensagem. Sim, porque a igreja abandonou a Bíblia e adotou os dogmas criados pelos homens. Os senhores, por certo, já viram esse vídeo de um bispo lá no Brasil, onde ele diz que o erro dos protestantes é colocar a Bíblia aqui e a igreja aqui. Ele diz, se você coloca a Bíblia aqui e a igreja aqui, você já não é católico, você é protestante. Porque a Bíblia está aqui, a igreja está aqui. A Bíblia surgiu da igreja. E eu fico pensando quanta gente inteligente dentro da igreja católica. E houve um negócio desse. E, pelo visto, parece que não contestam. E, de fato, a igreja teve que fazer isso com a Bíblia, porque se os fiéis lerem a Bíblia, a igreja católica fica vazia. Sabem, queridos, o período do cavalo amarelo trouxe exatamente isso aí. A Bíblia foi suplantada pela tradição dos homens. O que a igreja diz é que é verdade. O que a Bíblia diz é secundário. A palavra de Deus passou a ser pisada. A igreja mandou queimar as Bíblias. A igreja queria eliminar a Bíblia. Um absurdo. Visitando Paris, eu vi algumas áreas da cidade onde a pessoa que estava comigo morando ali dizia, pastor, aqui foram queimadas pilhas e pilhas de Bíblias pela Igreja Católica. E eu estava diante da igreja de Notre Dame, lá em Paris. E ali tem uma pracinha assim, retangular, com uma mureta mais ou menos dessa altura, onde os turistas ficam fotografando a igreja, que era uma igreja muito bonita, de fato. E eu estava ali olhando para aquela igreja, e a pessoa ao meu lado dizia assim, pastor, e lembrarem da noite de São Bartolomeu? Eu disse, quando diz a história que tantos cristãos foram martirizados em frente àquela igreja que o sangue deles dava no meio da canela. Qual o pecado deles? Não aceitarem os dogmas da igreja, não aceitarem o argumento desse bispo aí. Eles diziam, não, nós ficamos com a Bíblia. E a igreja os matava. Por isso que o cavaleiro montado no cavalo amarelo, chama-se morte. Irmãos, é interessante quando a gente volta um pouquinho no tempo do cavalo vermelho, estão lembrados? O cavalo vermelho, naquele período, o segundo cavalo, você tem ali pagãos perseguindo os cristãos. Foi o tempo do cavalo vermelho. Quando você entra no período do cavalo preto, foi o tempo patrocinado por Constantino, não é isso que se tornou
cristão, boto entre aspas. Então veja, no tempo do cavalo vermelho, pagãos perseguiam cristãos, cristãos de verdade. No tempo de Constantino, cristãos passaram a perseguir os pagãos. Sob o patrocínio de Constantino, chegou a hora de a gente dar a eles o que eles merecem. Chegou a hora de a gente ir à revanche. Então agora os cristãos, pseudo-cristãos, começaram a perseguir e perseguiram muitos pagãos. Tempo do cavalo preto. Agora, no tempo do cavalo amarelo, é interessante que já não eram pagãos perseguindo cristãos, nem cristãos perseguindo pagãos. Agora, no tempo do cavalo amarelo, eram cristãos, entre aspas, perseguindo a cristãos de verdade. Esse foi o período em que milhões foram mortos. Você já ouviu falar ainda chamam de Santa Inquisição. Foi o período, queridos, em que, segundo alguns huguenotes contemporâneos, o total de huguenotes executados chegou a 300 mil. Porque a igreja declarou hereges todos aqueles que decidiam ficar com a Bíblia contra os dogmas católicos. Eram considerados hereges e, como tal, dignos de morte. E a igreja os perseguiu e os matou aos milhões. A própria Igreja Católica tem se encarregado de eliminar da história todo o vestígio histórico desses crimes hediondos. Hoje o mundo odeia Hitler, mas Hitler é um garoto diante da crueldade da Igreja Católica. Hitler se torna um garoto inexperiente. Segundo a história na Espanha e em Portugal, os números de vítimas da Inquisição variam entre milhares e milhões. Calcula-se que somente a Inquisição espanhola pode ter executado de 3 a 10 mil pessoas, enquanto as outras 100 a 125 mil morreram nas prisões, resultado de torturas e maus tratos. E é por isso que o profeta João, em sua visão, na abertura do 5º selo, quando você sai do cavalo amarelo, no 5º selo, João, quando abre o selo, João diz que ele vê as almas daqueles que foram degolados por amor do Evangelho, clamando a Deus. Se você ler em Apocalipse lá, você verá, capítulo 6, versos 9 a 11, João dizendo ali que eles perguntam a Deus, né? Até quando, Senhor, não julgas e não vingas o nosso sangue? É nesse contexto, queridos, que desponta a reforma protestante. Um monge católico, jovem ainda, chamado Lutero. Ele começa a ler a Bíblia porque ele era um homem sincero. E Lutero começa a ver as incoerências entre o que a igreja ensinava e o que a Bíblia dizia. E Lutero seleciona 95 pontos discordantes entre a igreja e a Bíblia. E a igreja de Wittenberg, que nós tivemos a grata satisfação de visitar, estivemos aí nessa porta visitando. Essa igreja, Wittenberg, essa porta da igreja era o lugar onde se afixavam as mensagens, as notícias importantes para a cidade. Era o jornal da cidade. Todo mundo queria saber das últimas ocorrências, ia-se à porta da igreja. Estava ali. Tudo que tinha acontecido de relevância se colocava ali. Por isso que Lutero foi e colocou lá. Não era um insulto à igreja, pregando as 95 teses na porta da igreja. Não é. É porque a porta da igreja era, na época, o mural da cidade. E Lutero foi lá e pregou. E a igreja se rebelou contra ele. Porque ele ousou desafiar o sistema. E exigiram que Lutero se retratasse. Ele disse, jamais. Os senhores sabem que nesse momento a Igreja Católica está levantando a bandeira. O protesto acabou. Vocês sabem, não é isso? Tá um movimento forte dentro da Igreja Católica agora, porque eles conseguiram convencer os luteranos a assinar a união com eles. E a Igreja Luterana já se apostatou do luteranismo e já abraçou aí o catolicismo.
E o Papa tem dito, pronto, o protesto acabou. A minha pergunta é, em qual dos 95 pontos aí, apontados por Lutero, a Igreja Católica admitiu que errou e retrocedeu? Em nenhum. Quem se anulou foi a Igreja Luterana, porque a Igreja Católica nunca cedeu um dos seus erros, não admite os seus erros, ela é infalível. Então o protesto acabou por covardia dos protestantes e não por mudança da Igreja Católica. E acabou por parte dos luteranos, mas não por parte dos verdadeiros protestantes, porque hoje muita igreja que se chama protestante não protesta coisa nenhuma. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, queridos, está na lista negra da Igreja Católica porque a igreja não se curva ao que eles chamam de doutrinas, a seus ensinos.